Eu sou o padre Edivaldo Oliveira e represento, a Fraternidade de São Mauro. Está aqui presente também a Dona Ivone Fedeni, que é a diretora da Casa Feminina do Centro de Estudos Santo Escolástica. O nosso trabalho faz parte do nosso trabalho o apoio a projetos de fundação de colégios católicos. Aqui a Associação São José de Anchieta, em Recife, está promovendo a fundação de um colégio. Começa, se Deus quiser, no ano que vem, não é isso, Antônio? Então, gostaria também de pedir a oração. Ele vai falar mais durante o congresso. Nosso trabalho não é só com colégios, mas, claro, como é uma tarefa difícil e exige muito de nós nos dedicamos muito a isto. Mas o nosso trabalho é o ensino de modo geral. As nossas palestras, os nossos congressos, eles vão numa linha geral. A finalidade da Fraternidade de São Mauro é a educação para a contemplação. Ou seja, ver Deus nos livros que Ele nos legou. O mundo foi criado pela palavra de Deus. É pelo mundo que nós temos a primeira notícia de Deus. Deus fez o mundo para ser conhecido. Depois do pecado original, pela dificuldade que se deu no ser humano, a dificuldade de intelecção, essa leitura, vamos usar sempre esses termos analógicos, ficou complicada, ficou dificultada, Adão ficou ignorante e transmitiu essa dificuldade aos seus descendentes. Por isso nós temos necessidade de colégio para aprender. E Deus nos legou a Sagrada Escritura, que é um segundo livro, e num terceiro momento, Nossa Senhora é um livro também, porque a obra sempre é parecida com o seu autor, é reflexo da perfeição do seu autor. Então o mundo é obra de Deus, reflete sua perfeição. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, reflete a perfeição de Deus. E em Nossa Senhora se deu a encarnação total da palavra de Deus. Então nós existimos, enquanto Fraternidade de São Mauro, para ajudar nesta leitura dos livros que Deus nos deixou. Embora a gente não vá tratar diretamente desta doutrina, esse congresso ele se insere no obstáculo que nós podemos encontrar nesta leitura da verdade de Deus. Qual é o posicionamento que nós vamos ter diante destes livros? Ou o posicionamento que nós vamos ter diante do ser? E, tomando este caminho errado, nós vamos ver, nós não vamos chegar a esta contemplação, essa visão de Deus. Senão nós vamos chegar na morte, na destruição do nosso ser e numa felicidade, numa infelicidade completa. Então aqui tem uma bibliografia, depois poderia passar, havendo interesse, Claro que não é só isso, são livros mais imediatos que eu li, que consultei, para fazer este esquema, este esboço de aula. O antropoteísmo não é um tema fácil, vocês vão ver. É extremamente interessante e importante. Vocês vão ver, nós temos notícia dele na Sagrada Escritura desde o começo do mundo, e nós estamos inseridos neste contexto, desta luta do antropoteísmo contra a verdade católica. Então, livro do professor Orlando, Antropoteísmo, ele é o fundamental, esse é o cerne do estudo, da pesquisa do professor Orlando. Isso se tornou, na medula, ele que sintetizou esses elementos. Eles estavam esparsos e às vezes confusos, nos autores. O professor Orlando deu uma síntese bastante original, não é uma doutrina particular, senão que é uma síntese e uma explicação de uma verdade, que está bastante claro. Tiago Sinibaldi, está cortando um pouco aqui a imagem, ele tem um nome para cá, está aqui Tiago Sinibaldi, Elementos de Filosofia, que é importante. Tonar também, que é um tomista, um autor de filosofia. Padre Leonel Franca, Monsenhor Gherardini, sobre o Concílio Vaticano. Cardeal Biot, alguma coisa sobre o liberalismo. E este Rodrigo Guerra, a condenação do mestre Eckhart, com as doutrinas místicas, com as heresias do mestre Eckhart. Vou deixar aqui a serpente, para vocês verem, porque nós elegemos como símbolo, o título do congresso, a língua bífida da serpente. Ele tem uma razão, e eu vou explicar isso, que é um princípio importante para a gente se nortear nesse nosso estudo.
Deus, então, como eu disse, Deus precisa, para ser amado, ser conhecido. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se nós pensarmos nisso, é por isso que Deus manda o verbo. É o verbo que é emitido, que é enviado por Deus. O verbo é a verdade. É a explicação do que Deus é. Ele que se encarna. Para quê? Para tornar Deus conhecido. Porque ninguém pode amar aquilo que não conhece. Tá certo? Então é importante, isso está no cerne também do nosso modo de ser e está no cerne da nossa religião. A nossa religião é a religião da palavra encarnada, da verdade encarnada, do verbo. É pelo verbo que nós temos acesso a Deus. Nosso Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna consiste na eterna contemplação de Deus. Deus é uma verdade, né? De tal grau que por toda uma eternidade nós não vamos esgotar o conhecimento sobre Deus. E conhecer é a nossa bem-aventurança. A visão beatífica, se vocês prestarem atenção, né, nesse termo que a doutrina católica usa para se referir à graça especial do céu, é uma visão. São Tomás explica e tira de Aristóteles, que era pagão, né? Visio est quedam causam amoris. A visão é, pois, causa do amor. É o conhecer que produz o amor. E São Tomás tira a conclusão. Ele aplica esta verdade entendida por Aristóteles. Ele aplica. Deus, então, portanto, quanto mais conhecido, quanto mais perfeitamente é conhecido, mais perfeitamente é amado. Vamos inverter a equação, que é importante também. Deus, quanto é menos conhecido, menos amado. O que nós devemos fazer para amar mais a Deus? Se trancar em casa e cozer-se em sentimentos? Ir para a igreja, pular, bater palma? Não. Vamos ser bem francos. Não é isso. Nós precisamos de um maior conhecimento de Deus, né? Isso caberia especialmente aos padres, na homilia, que estudassem, que se preparassem para traduzir, por favor, esta alta teologia, o conhecimento de Deus que é complexo, traduzir em termos mais acessíveis ao povo. Essa que é a função. Deus diz para um dos profetas, eu acho que é para Jeremias, que Deus tenha pena do povo, porque o povo morria de fome. E os santos padres, explicando este texto, diz o seguinte, que esta pena que Deus tem é dos profetas ou dos mestres que não traduziam a doutrina em linguagem compreensível. Como a mãe pega a carne e amassa e faz a papinha e o filho pode comer, assim o mestre deve pegar a verdade complexa e colocar em exemplos, em parábolas e comparações, como fez nosso Senhor Jesus Cristo, fazer uma papinha para nós. Entende? Porque Deus, o povo morria de fome, porque não conhecia Deus e não amava Deus, não entendia a doutrina. Isto é 100% catolicismo. Nós não vamos amar a Deus. Nosso sentimento é uma coisa secundária, né, no processo da devoção ou do amor de Deus. É bom que a sensibilidade acompanhe a razão, mas se ela não acompanha, isso não diminui em nada o ato da nossa vontade, o ato da nossa inteligência e do nosso amor. Eu dou sempre o mesmo exemplo. A mãe que levanta de madrugada, ou que não dorme durante a madrugada, para amamentar o filho. Ela levanta com cansaço. A sua sensibilidade não vem 100% com ela para se dedicar ao filho, entende? Ela não está propriamente gostando fisicamente de fazer aquilo, mas o amor está presente, inclusive pelo sacrifício da sensibilidade, que aí ela é regrada e dirigida para este ato de amor. Tudo bem? Então a sensibilidade ela é uma coisa que é bom que ela acompanhe e ela não é essencial. Não confundir amor com sentimento. Não é isto. Né? O amor é uma doação. Bem, então nós para amarmos a Deus precisamos conhecê-lo. E esse foi o plano de Deus desde o começo. Por isso Deus fez o mundo. O mundo é parecido com Deus. Se nós tivermos em mente o texto de São Paulo, a Epístola aos Romanos, as qualidades invisíveis de Deus se fizeram visíveis depois da criação. De modo que, mesmo os pagãos são... Tudo bem, Salve Maria, bom dia. Que mesmo os pagãos são inexcusáveis se pode ver Deus por meio das criaturas. As perfeições infinitas de Deus
se fizeram visíveis na criação. O mundo é imagem de Deus. Vendo a grandeza do mar, o mar tem um tipo de grandeza, uma grandeza por extensão, eu compreendo que Deus é infinito. Vendo a altura e o peso das montanhas, eu compreendo que Deus tem uma potência, um ato, um poder de agir muito grande, uma outra grandeza, que Deus está nas alturas. O Senhor diz, Pai nosso que está nos céus. Tudo bem? O mundo reflete a Deus, há inúmeras imagens, eu não vou por esse caminho, senão a gente fica só nessas analogias e não vamos avançar nesse conteúdo. Eu quero só que vocês tenham presente isto, pelo mundo, Adão conversava com Deus na brisa da tarde. O que quer dizer isso? Adão lia perfeitamente aquilo que Deus era nos seres criados. Conversava era isso, porque Deus tinha dito para Adão uma palavra que era na altura de comida de criança, ou seja, as criaturas, né, elas são uma representação abaixo, inferior a Deus, proporcional a Deus sempre, e proporcional ao nosso nível, e Adão podia ver Deus nas coisas criadas. E este plano de Deus vai ser combatido pelo demônio. A gente vai ver a origem do antropoteísmo, ele tem consequências, ele vai se transformar numa filosofia, numa teologia, numa arte. Nós não vamos ver tudo isso. A gente viu no congresso anterior sobre arte, né? Esta doutrina enquanto filosofia e arte. Tá certo? Bem, o demônio então vai se opor a este plano de Deus. O plano de Deus é que a realidade o represente, faça um papel de interface e de mediadora entre Deus e os homens. Deus é uma luz inacessível, a qual nós não podemos ver com a nossa inteligência. Há uma imagem disso, né? Eu falei que o mundo criado está cheio de símbolos. Por exemplo, a nossa incapacidade para conter a luz do sol. Mesmo essa luz aqui vai me incomodar se eu vir aqui para frente. Eu vou começar a não ver, vejo tudo manchado. Nós não podemos olhar o sol diretamente. O que significa isso? Muito obrigado. Que a inteligência humana não pode olhar para o sol de verdade, justiça e bem, que é Deus. Nós não podemos ver Deus diretamente. A luz do sol, de que cor que é? A gente diz, de modo simples, branca, ou amarelada, ou branca. Não é isso? Mas nós sabemos pela física que esta cor que nós vemos, na verdade é a resultante da combinação de outras 7 cores. Assim como o meu olho puro não pode ver o espectro, o espectro é a divisão das cores, eu sozinho não percebo. Mas depois que chove e que as gotículas de água ficam suspensas no ar, a luz do sol bate nessas gotículas e refrata. Cada cor tem uma velocidade, tem uma frequência, se propaga uma velocidade. Quando a luz, o fenômeno da refração é isso, quando a luz passa de um meio para outro, ela sofre alteração na sua velocidade. Então, quando a luz atravessa a gotícula, ela tem um desaceleramento. E aí, proporcional, cada um com a sua velocidade. E aí a gente vê o espectro. As gotículas funcionam como um prisma. Todo mundo domina esse exemplo de colégio, a experiência do prisma e do espectro solar decomposto. Assim também. Quando eu olho para Deus, eu vejo de modo análogo. Analogia significa comparação, semelhança, participação. Aqui, de modo semelhante, o que acontece na física, acontece na vida intelectual, espiritual. Olhando para Deus, eu vejo o branco. Eu não consigo ter acesso às perfeições, mas o mundo, o leão, a montanha, o mar, o rio, todas estas coisas são prismas. E a perfeição de Deus, que as criou, nela é desacelerada. E aí eu vejo como assim a luz depois atravessou as gotículas, eu vejo que ela é composta e é colorida. Eu vejo as perfeições de Deus por meio do prisma da criação. Tudo bem? Acho que com esse fica claro. Agora eu tenho uma agonia, tenho muitos outros exemplos que eu queria dizer, mas a gente precisa passar um pouquinho rápido por aqui. Já não está sendo tão rápido. Então esse era o plano de Deus. Se fazer visível por nós, por meio da criação. Tá certo? E o demônio, compreendendo isso, vai agir
contra Deus. É o que vai acontecer no paraíso, com a serpente, né? Então, esse rosto de Deus que vai estar expresso, né, pintado no mundo, o demônio vai tentar desfigurar, vai tentar destruir os intentos de Deus. Claro, Deus fez as coisas com uma doutrina, com uma verdade. O mundo foi criado pela verdade, pelo verbo. In principium erat verbum, né? In principio erat verbum. No princípio era o verbo. O verbo estava em Deus, né? E o verbo era Deus. Tudo que foi feito como o verbo. O mundo ele é cheio de verdade. E, portanto, o demônio, que vai se opor a Deus, que não vai aceitar, a gente não vai tratar do pecado dos anjos, mas nós sabemos, há o pecado dos anjos, uma revolta de Lúcifer contra Deus, no céu, e ele vai se opor, de tal maneira que nosso Senhor chama o demônio no Evangelho de o pai da mentira, porque foi mentiroso desde o começo. E qual foi a tentação do demônio? A gente vê no combate de São Miguel. Quis ut Deum. Quem é como Deus? Quem é que não se obedecendo, essa é a receita, esse é o cerne, que não obedecendo quer se fazer Deus e se coloca acima de Deus. Lucifer. Lucis fers, o portador da luz. Ferofers, né? Portar, carregar. Lux, ele era aquele que portava a luz. Dos anjos, o mais luminoso, o que tinha mais ciência e verdade de Deus, e que deveria iluminar os demais. Né? Tem toda uma teologia da iluminação, as luzes, né? O conhecimento de Deus vem até nós por meio de cascata. Né? Deus transborda sua ciência aos serafins, que transbordam depois para os querubins, aos 9 coros angélicos, e também isso se dá de modo análogo no mundo. Mas o importante é que Lúcifer vai trair a sua missão, e ele vai se transformar, por isso, no oposto, no oponente de Deus. Deus tem um verbo, uma verdade, um filho. O demônio, por ódio, ele vai fazer tudo o contrário, porém imitando a Deus. Deus tem um filho, o demônio vai ser o pai da mentira. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo vai nos deixar uma doutrina, e o demônio vai também, ao longo da história, e isso nos importa, entra na nossa matéria, vai ao longo da história, né, engajando, alistando homens para a sua religião, para o seu exército, para o seu combate. E Deus, nosso Senhor, tem uma doutrina, tem uma verdade, a verdade é sempre una, é sempre a mesma, e o demônio não. Ele vai ter exatamente qual é a doutrina do demônio, que nós vamos ver neste congresso. O antropoteísmo, que tem esse nome. Antropos é homem, theos é Deus. Antropoteísmo é a religião do homem. O homem que se faz Deus. Tá bem? Isso como introdução, e mais uma coisinha só. Existe um fenômeno que se dá, né, na vida, na história, que é importante vocês marcarem para não serem enganados por este fenômeno. Nós temos que tomar cuidado. E o professor Orlando descrevia isso, e muito bem, muito claro, como um movimento pendular, que vai ser a tática da serpente com o antropoteísmo. Então eu queria muito que guardassem isto. Depois eu falo da língua bífida, que é simplesmente uma aplicação deste princípio, desta verdade. Né? A simples passagem de um ponto errado para o seu oposto não é suficiente para que nós estejamos na verdade. Tá certo? O movimento pendular se dá entre extremos. E o demônio produz esse movimento na nossa alma, na sociedade, nas sociedades e nas fases da história. Depois vocês vão poder pensar e ver que isso é verdadeiro, constatar isso. Eu dou um exemplo muito simples. Existem 2 defeitos opostos. A avareza e a prodigalidade. Prodigalidade poderia ser generosidade, mas eu aplico no sentido das escrituras, que é o filho que gasta, o perdulário. Tá certo? O esbanjão. A avareza é um vício. A pessoa mesquinha, ela não dá nada, ela concentra tudo para si. E a prodigalidade, que é o vício oposto. Eles são opostos entre si. E o que o demônio faz? Torna a pessoa avarenta. Quando ela percebe que a avareza é um defeito, a pessoa ela tem a tendência de fazer o contrário, não é isso? E ela oscila até o oposto.
Qual é o sofisma? Não serve simplesmente o oposto de uma coisa para ela ser boa. Não adianta ela ser unicamente o contrário. É o que se dá com o comunismo e o misticismo, que engana os católicos de direita. Fala, esse congresso é contra a direita, então será que eles são comunistas? Não. Porque se apresenta uma falsa direita, coisas opostas ao materialismo, tá certo? Do comunismo. Como aquilo é oposto ao comunismo, basta. Então se a pessoa é boa, se ela ataca o comunismo, ela é boa. Então eu vou votar nesse candidato porque é contra o comunismo. E ele também é favorável ao aborto. Tá certo? Qual é o sofisma? O equilíbrio aqui está na economia, na temperança, na virtude da economia, que está no centro. O demônio nunca deixa a coisa parar no centro, senão que faz ela oscilar e desejar sempre o oposto. Ele sempre empurra. Você não está contente? Agora passa para esse lado. A pessoa fica panteísta. O panteísmo não esgota, a pessoa vê que... Bom, eu estou me adiantando um pouco. Deixa. Tudo bem? Então esse movimento pendular, ele é um artifício, ele é produzido na sociedade. A gente fica no liberalismo, na democracia, que é tudo uma bagunça, uma corrupção, e passamos a desejar um regime totalitário, que sei eu, apresenta o militarismo como a solução, porque pelo menos tem ordem, tem lei, tem disciplina. É o contrário, entende? É um erro oposto. Não que isso seja bom. E isso é importante. Não basta que uma coisa seja boa, que simplesmente ela se enuncie contra o comunismo. E isso é muito importante. É essa tentação atual, que nós estamos agora. Então é preciso aplicar isto. Não, a gente não pode se deixar enganar. É preciso ver o que estes, ou candidatos, ou pessoas, ou movimentos que se chamam de direita, se aplicam este nome, o que eles defendem no fundo. E esse congresso vai mais longe, vai mostrar esta doutrina da direita, que é no mesmo, que dá exatamente no mesmo ponto, e que se encontra e se equivale ao comunismo, ao materialismo. Tá certo? Materialismo, né? Ou comunismo, materialismo e gnose, ou materialismo e misticismo, são duas faces de uma mesma moeda. Se eu estou andando na linha do abismo, aqui está o equilíbrio. Se eu exagero para o materialismo, eu caio no comunismo. E se eu exagero para o espiritualismo, para o irracionalismo, claro que a razão não compreende tudo, mas se eu digo a razão não compreende tudo, logo não compreende nada, eu caio no misticismo, caio na gnose. O que está embaixo da corda? O abismo. O que está embaixo do comunismo? O abismo. O que está embaixo da falsa direita? O abismo. Esse que é o ponto. Tudo bem? E o demônio está sempre nos... Conforme o tipo de pessoa que nós somos dados mais a materialidade. Poderemos ser mais sensuais. Os homens, nós temos corpo e alma. Uns vão tender mais a esta parte do seu ser, ao corpo. Outros, mais a parte mais nobre do seu ser, que é a inteligência e vontade. Vão ser mais soberbos. Para os mais soberbos, o demônio oferece a gnose. Para os mais sensuais, panteísmo. Para o mais bruto, comunismo. Para os mais sutis, a gnose. Dois erros opostos, ambos levam para o abismo. Tá certo? Ambos são negação da mesma verdade. Isso é importante. A língua bífida da serpente é isso, né? Panteísmo, que é materialista, numa das pontas da serpente, da língua da serpente, e gnose na outra ponta, para pegar os dois homens, duas mentiras, duas formas de negar a verdade e o ser. Tá vendo? Ela é una, a língua da serpente, no fundo, e é bífida na ponta. E por isso nós escolhemos como título a língua bífida da serpente. Por exatamente ser a dupla mentira. O demônio oferece duas coisas opostas para enganar os homens. E quando você cai num, você para sair dele, fala, vou ter que fazer o oposto. E cai no erro oposto. Exatamente, a gente tem para parar com esta oscilação, a gente tem que conhecer a doutrina católica. Tá bom? Dos símbolos da serpente eu disse da língua. Então, representa a divisão, a língua dela é separada, deveria ser una, que representa uma língua dividida. É como uma pessoa de duas caras. Quem é a pessoa de duas caras? Um homem de duas palavras. É uma pessoa que mente. Tá certo? Que não cumpre o que disse e que diz o contrário do que disse. Então a gente não sabe o que equivale. Não é verdade? Então, a língua bífida significa esta
mentira, a duplicidade na unidade, que é a contradição. Bom, afirmar e negar. Então, representa esse rompimento da unidade, foi a serpente, como a gente vai analisar depois do pecado original, que separou o homem de Deus, que vai separar o bem da verdade, né? A forma como a serpente se mexe é interessante. Ela faz zigue-zague. Se a gente pusesse uma bolinha na cabeça da serpente, o que a gente veria essa bolinha? Ela sempre oscilando em relação ao eixo. O demônio nunca deixa a argumentação na verdade, mas a nega pelos seus extremos, fazendo esta oscilação. Por isso que a serpente é uma boa representação do modo como o demônio age. Ela não é má em si. Todas as criaturas têm símbolos, e o símbolo é duplo. O número da criatura é sempre 2, na patrística. Porque a criatura é sempre composta. Se somos nós, de corpo e alma. Se são os anjos, de essência e existência. Tem uma essência que passou a existir. Não existiram sempre, não são divinas as criaturas. Tudo bem? É 2. É duplo. Então a serpente ela tem um símbolo bom. A prudência no modo... Prudência no modo de agir. Nosso Senhor diz, sede prudentes como as serpentes, disse para os apóstolos. A gente pode observar na criação e devemos sempre ter uma dupla leitura. De algo a evitar e de algo a evitar. Não tem que ter a língua bífida da serpente. A gente tem que ter uma língua só. O que eu disse, nem que seja aquele Pilatos. Quod scripsi, scripsi. Eu falei. Eu vou ficar falando e desdizendo o contrário. Né? A serpente mente, a gente vai ver depois. Bem, tá? Contra o caminho reto. Né? Nosso Senhor é o caminho, ele é o caminho reto, que vai direto, sim, sim e não, não. Vai direto ao ponto, que identifica, que une 2 pontos. A coisa, ela tem um só significado. As coisas são ou não são. Né? A serpente, ela não anda no caminho reto, senão que vai oscilando e empurrando os homens para um extremo ou para o outro. Como nós já dissemos. Pronto. E o ataque dela, que é sorrateiro, que é por trás, no calcanhar, uma parte fraca e baixa nossa. A serpente não foi tentar Adão no paraíso, mas foi tentar, pelo seu lado, a humanidade, por meio de Eva. Certo? Não foi diretamente atacar a Adão. Bom, então na história, como eu disse para vocês, Deus quer se revelar e o demônio quer desmentir esta revelação. Deus quer estabelecer um culto perfeito, Nosso Senhor veio fazer isso, Nosso Senhor não veio só fazer a redenção, que era o principal, mas também veio instituir uma religião, ou seja, associar, fazer uma sociedade com os homens, um pacto é a aliança, né? E dar a esta sociedade um culto perfeito. Esta sociedade se chama Igreja Católica, certo? Que dá um culto perfeito a Deus, feito pelo próprio Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa. E desde o começo, e eu vou mostrar aqui esse fundamento na Sagrada Escritura, né? Desde o começo do mundo, o demônio tentou e luta contra este plano de Deus. Né? Depois do pecado original vem a maldição da serpente, né? Da mulher e de Adão. Adão é por último, vai ser punido. A serpente é primeiro. E Deus disse uma coisa curiosíssima, né? No capítulo 3. Isso aqui é muito bonito, fala de Nossa Senhora. É chamado este versículo de o primeiro, o anterior evangelho. O primeiro evangelho, um proto-evangelho, aquilo que serve de pré-evangelho. Né? Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher. Não falou entre ti, serpente, entre Eva. Entre ti e a mulher, ele desvia. Né? Entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Olha só. Na história vão ter quantas descendências? 2. Não existe o Zé do Muro. Eu vou ficar assistindo e quem ganhar eu fico do lado dele. Não existe. 2 descendências. E nós devemos tomar um partido aqui. Se eu não sei qual que é você está no exército do mal. Né? O indiferente, quem não colhe com Cristo, está contra Cristo. 2 descendências. Né? Uma da mulher e a outra da serpente. Então, e a serpente armaria ciladas ao calcanhar da mulher e a mulher esmagaria a cabeça. Então, olha só, essa luta se dá também entre os filhos, ela se estabelece entre Adão.
Tá bom, pode deixar. Entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Olha só, o demônio não tem esposa e nem tem corpo. Como é que ele teria filhos? Deus está falando aqui, Deus fala com pessoas inteligentes, né? Para entender os termos, que os termos são muitas vezes análogos, ou seja, vão tratar de pontos, né? Por semelhança, vão se associar e se ligar a outras ideias. O demônio teria sequazes e filhos, né? Filhos do demônio. No Evangelho, Nosso Senhor disse de Zaqueu, porque este também é filho de Abraão. Em que sentido? E os pagãos? Se pode ser filho também de modo espiritual. Nosso Senhor diz no Evangelho, vós sois filhos do demônio, diz para os fariseus, porque quereis fazer a vontade do vosso Pai. Olha aí. Muito obrigado. Tá certo? Então quando a gente quer fazer a vontade de um superior, ainda que ele não esteja presente, e se a gente se adeque àquelas ideias e àquela finalidade, eu estou filiado. Por isso, não é importante saber se a pessoa está ou não está inscrita na maçonaria, mas se ela segue o programa, as ideias da maçonaria. O que defende o casamento gay, ele está inscrito na maçonaria. Pode ser a dona de casa, que assiste a novela e acha que isso é tudo bem. Ou que defenda a ideologia de gênero. Eu decido o meu sexo. Claro, porque se eu decido que é o meu pecado, claro que eu posso decidir tudo. É só uma consequência. Uma consequência do que fez Adão. Adão decidiu, não é comer o fruto, não é pecado. Eu que decido, é uma consequência. Então se eu decido isso, eu decido tudo. Eu decido até contra a verdade. Eu decido contra o que está inscrito na minha natureza e evidente. Ele vai decidir. A menina ou menina, ele vai decidir. Não vai decidir coisa nenhuma. Depois que a gente toma a decisão, a vontade de Deus continua lá. Eis que Adão é como um de nós. Depois que a gente toma a decisão, que não é o que é, Deus ri de nós. Porque o que acontece, a nossa vontade não transforma as coisas. E não muda em nada a realidade. Mas o homem, por birra, né, mantém o seu pensamento. Então, olha assim. Então, essa luta que eu estou dizendo, Deus tem um plano na história e o demônio vem para negar este plano. Aparece também no Apocalipse. São João fala, né, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico, né, em graça, em santidade, aqui é um comentário, uma glosa, e és caluniado por aqueles que se dizem judeus e não são, antes são uma sinagoga de Satanás. Mostrando que há, ao longo da história, uma organização religiosa com uma teologia. Os maus têm uma teologia. Mesmo os ateus têm uma teologia. Certo? Há uma teologia que liga todos os homens na história a esta doutrina, uma filiação. Então, o demônio, isso aqui é importante, isso é uma primeira conclusão, que nesta luta entre Deus e o demônio é astuto. Ele era o ser mais perfeito abaixo de Deus. E Deus se organiza na história como a igreja, como a religião. O demônio, por inveja, vai fazer uma estrutura paralela. Nas tentações de Cristo, nós vemos claramente isso. O demônio, quando vai tentar Cristo, qual é a última tentação? Eu te dou fama. Não, ele tentou de fama quando mandou Cristo se jogar do alto do pináculo. O demônio falou o que para ele? Tudo isso te darei, mostrou todos os reinos do mundo. Ele tinha um reino, era tudo dele. Cristo não desmentiu. Falou, é mentira, isso não é seu. Pelo contrário, disse, todo mundo está posto, o mundo inteiro está posto no maligno. Essa sociedade dos homens que a gente vai ver. Tá certo? O demônio tentou a Cristo dizendo o quê? Se prostrado me adorares. O que ele queria? Culto. Qual é a máxima coisa que ele queria obter com a ação dele? Ser adorado. Estar no lugar de Deus. Tá? Então só há duas religiões na história. Deus disse para Adão e Eva, desde o começo do mundo, haveria somente duas descendências. Homens que se filiariam ao demônio, homens que se filiariam a Deus por meio da mulher. Não é esse o nosso tema, mas essa mulher nós sabemos que é Nossa Senhora. Cristo aplica o título a ela nas bodas de Caná. Mulher, o que temos eu e tu com isto? Ou o que há entre mim e ti? Alegando que não era chegada a hora dele fazer milagres ainda. E por pedido de Nossa Senhora, ele faz, ela é a mulher. Não há nenhum desprezo, senão que Nosso Senhor aplica o título profético a ela. Ele está nos mostrando. Na cruz ele vai repetir para São João,
Filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Ela é a mãe da descendência de Deus. Os filhos de Deus são, ao mesmo tempo, filhos de Nossa Senhora. Então, a luta entre essas duas ideologias, duas doutrinas. Mostrei na Sagrada Escritura, isso aparece, eu vou dar muito resumidamente, também nos Santos Padres, e vou unir a doutrina da Igreja. Aqui é Leão XIII, comentando o Santo Agostinho. Né? O pecado de Adão não vai ser um ato isolado em Adão, ele vai ter consequências metafísicas, ou seja, no campo de pensamento da filosofia, que é o máximo que o homem pode produzir, do ponto de vista de conhecimento natural, e teológicas, o que o homem pode conhecer a respeito de Deus, né, pensando, aceitando a revelação. Tudo bem, o pecado de Adão tem consequências filosóficas, intelectuais, para traduzir em termos miúdos, né, tem consequências. E vai ter consequências sociais. Nosso Senhor, Deus disse para Adão, a descendência da mulher e a descendência do demônio. Haveria uma sociedade de homens maus e, portanto, uma sociedade má. E é isso que Nosso Senhor condena como mundo na Sagrada Escritura. O sol, as estrelas, o mar, as montanhas continuam sendo bom. Os bosques, né? Mundo, nesse sentido de sociedade produzida pelo homem com base nesta religião do homem. Nossa Senhora, estou me mostrando aqui os 30 minutos. Olha o meu tempo aqui, como eu sou atrasado. Então, o Papa Leão XIII diz isso, né? Na Humano Genus, do gênero humano. O gênero humano, após sua miserável queda, né, de Deus, esse afastamento de Deus, o pecado, Deus, o Criador e doador dos dons celestes, pela inveja do demônio, separou-se em duas partes diferentes e opostas. Ele está falando dessa descendência, vou resumir aqui, o texto dele que é interessante, pode procurar depois na encíclica. Ele vai citar Santo Agostinho, é clássico, Santo Agostinho, o amor de Deus, o amor do homem por si mesmo, levado até o desprezo de Deus. Lembra essa receita do pecado, né? O pecado é aversio a Deus e converso ad criatura. Aversão a Deus e inclinação, conversão à criatura. Então, o amor de si mesmo, levado até o desprezo de Deus, levou o homem a fazer a cidade do homem. E o amor de Deus, levado até o desprezo de si mesmo, levou o homem a fazer a cidade de Deus. Então, tem quantas cidades neste mundo? 2. Certo? São 2 organizações, 2 cidades. Isso é que se chama, genericamente, de maçonaria. Pouco importa se é de cunho racionalista ou místico. São secretas, são organizações humanas, postas para destruir, no fundo, a igreja. Se é Rotary, se é Lions, que nominho não interessa. Isso é bobagem. Só que é coisa, distinçõezinhas que se põem para enganar as pessoas. De vez em quando eles queimam uma lista. Olha, fulano, cardeal era maçom, tal cardeal. Né? Tal bispo era maçom. Tem por aí. Diáconos maçons. E que falam bem, que desconhecem a excomunhão. Tem uma excomunhão para o católico que se filia à maçonaria. Está excomungado, não é mais católico. Ele não pode se confessar, se pegar o padre, o pároco dele e ir lá se confessar. Esse pecado tem que ser com um confessor especial na diocese. Normalmente seria reservado ao bispo, porque junto com a confissão tem que estar uma instrução. O bispo delega esse poder para outros padres. Tá certo? Então, a pessoa não pode nem, me arrependi. Tem que ir lá, é um pecado gravíssimo pertencer à maçonaria. Bom, 2 cidades, 2 amores, 2 religiões, 2 descendências, e o que nos interessa aqui, 2 doutrinas. Que às vezes tem um viés político. O viés filosófico, como eu falei, ela vai se expressando, vai se traduzindo em outras coisas, vai tendo consequências o pecado de Adão. Isso que é importante nós guardarmos aqui. Bom, tá aí. Então, 2 religiões, o catolicismo e o antropoteísmo. Sendo que o antropoteísmo é bífido. Ele tem 2 lados para nos enganar. Quando eu aceitei um erro e começo a perceber que ele está errado, o demônio me oferece a outra face que é oposta, aparentemente, né? E me faz oscilar entre 2 erros sempre, não deixando com que a gente permaneça na verdade. Então, o antropoteísmo é a religião do homem. Aqui está Nosso Senhor no presépio. O catolicismo é a religião de Deus que se fez homem.
O socorro vem do alto. A iniciativa vem de Deus. O homem não pode fazer um ato que o supera. O homem não pode fazer algo para salvar a si mesmo. Nós podemos cooperar com a redenção que Deus nos dá. Para que Deus se fez homem? Para salvar o homem. O homem precisava ser salvo. É passivo a coisa. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Mesmo Nossa Senhora tem Deus por Salvador. O dogma da Imaculada Conceição, ela foi redimida na previsão, por antecipação. Ela foi salva também. Então a religião católica é de caráter transcendente. As palavras são importantes guardar. Por quê? Porque o antropoteísmo vai virar modernismo no Vaticano II. Isso é muito importante. As mentes dos padres conciliares estavam cheias desta doutrina. E ela vai ganhar um verniz de uma formulação cristã. E o antropoteísmo se chama, no meio católico, modernismo. Certo? O antropoteísmo nos seus dois aspectos, de panteísmo ou gnose. O antropoteísmo é a religião do homem que se faz Deus. É o homem que se diviniza, né? Autossalvamento e autorredenção. Vocês estão vendo aqui elementos de gnose. Salvação pelo autoconhecimento. É a tomada de consciência de que eu sou divino é que me salva. E o comportar-me como um divino. O que é comportar-se como divino? Não tem mais lei nem verdade. Anomia e irracionalismo. Relativismo. Nomos é lei em grego, né? Fica chique falar em grego, né? As pessoas falam para confundir. Não é nada. Nomos é grego, né? É regra, lei. Anomia, sem lei. O homem vive sem lei. É hoje, é o homem moderno. Sem mandamento, sem missa no domingo. Ninguém manda em mim. Eu não tenho limites. E eu penso o que eu quiser. O Papa... eu tive um professor de direito, no direito canônico condenando. Falou assim, a culpa de agora estar se defendendo assim apertamente ao aborto é da igreja. É da igreja. A igreja se calou na questão da pílula. Foi mesmo. Foi muito fraca. Um professor do direito canônico falou, se calou. Aí alguém falou, não, mas escreveu um documento e falou, mas foi fraco. A igreja devia ter sido mais clara. Claro, as pílulas são, hoje todas, abortivas. Ela pega o óvulo fecundado e elimina. Aborto é uma pessoa. Quando Nossa Senhora chegou grávida de 3 meses, Nossa Senhora, a Santa Isabel disse aqui para Nossa Senhora, de onde vem a grande honra de ser visitada pela mãe do embrião? Do meu Senhor, era uma pessoa já. Interessante como Nosso Senhor faz tudo bem, né? Está lá a resposta. Era uma pessoa. Então, porque a igreja se calou lá, nós estamos agora discutindo um crime, uma coisa que é óbvio, que é horrível, né? Bom, autossalvamento, então o homem toma consciência de que ele é Deus. Eu decido se eu sou homem, se eu sou mulher, eu decido se esse ser vai nascer ou não. É nazismo, é a mesma coisa, é nazismo aplicado. Quem vai viver? Eugenia. Quem vai viver, quem não vai viver? O homem decide. É o homem pondo-se no lugar de Deus, né? Tomando as decisões como se fosse Deus. Caráter imanente. Deus está em mim. Ele está no meio de nós. Perdão. Né? É ruim, não é nem tradução. É uma doutrina nova. Ele está no meio de nós, é uma doutrina nova. Porque não explica como. Daí dá margem, né, a muitas ambiguidades. Só não dá margem à verdade. Mas para o erro, dá. Né? Então, autossalvamento, Deus é imanente. É um aflorar da divindade no homem, que aí tem os meios de fazer isso, né? Falso, tudo isso aqui é falso. Mas é interessante essa oposição. Antropoteísmo, a religião do homem que se faz Deus, do homem que se diviniza. A origem do antropoteísmo é a busca da divinização, o sonho da igualdade. Todo homem sonha em ser Deus, eu vou aqui dar bem resumido, o texto do professor Ananda é muito interessante, uma revolta antimetafísica, dominar os conceitos é importante, metafísica, aquilo que diz relação ao ser, tá certo? Antimetafísica, contra o ser, do modo como eu vejo o ser, contra o ser de Deus e contra o ser que Deus me deu, que é um ser limitado. Porque Deus me fez não conseguindo olhar para o sol? Deus é mau por isso. Por que Deus permite o mal? Por que existe o mal se Deus é bom? É a grande pergunta, né,
que o homem se faz. Então, a origem do antropoteísmo, essa religião do homem, nasce dessa revolta contra o superior, desse desejo de igualdade do homem para com Deus. O homem quer ser igual a Deus e não aceita a sua condição de criatura. E quando a gente não devia pensar isso, né? O filho não deveria pensar que eu não sou igual aos meus pais. E ao invés de pensar que bom que os meus pais se sacrificaram para que eu existisse. Porque uma criança, primeiro que ela não vem ao mundo sozinha. E nem permanece no mundo, não sobrevive sem uma união estável. Ele precisa da mãe e precisa do pai. Precisa de ambos que não vão viver a vida para si, para que ele tenha a vida. É isso que ele deveria pensar. E a conclusão seria de imensa gratidão. Bom, então esta é a causa, essa revolta, quando o homem se revolta contra a sua condição de criatura, ao invés de ser grato a Deus, né, essa revolta ela tem consequências, porque nós nos revoltamos com o nosso ser. E nós somos intelectuais, a gente precisa justificar os próprios atos. Então, imediatamente segue ao pecado, para alguns menos, para outros mais, a justificação. O homem ele tem necessidade de uma explicação. E como aquilo que ele fez não combina com a realidade, então ele faz uma agressão a tudo, ao próprio ser e à realidade. Ele precisa de uma outra antropologia e de uma outra realidade. O pecado não funciona com o mundo que Deus criou, certo? Então vai gerar uma outra metafísica, uma outra visão de Deus, uma outra teologia, vai ser totalmente uma outra religião. Aqui de novo essa tradução, quando o homem essa formulação, né? Eu estou me antecipando, estou dando só as causas, né? Ou melhor, aquilo que é finalidade, aquilo que é produtor dessa revolta. A gente vai ver isso no pecado original, rápido, né? Mas interiormente, no mais profundo, né? Se a gente for olhar, é isso que move os homens, né? Esse desejo de igualdade. Esta é a doutrina do demônio. A gente resumindo uma palavra, eu poderia dizer igualdade dos contrários, ficaria mais completo, que a dialética nesse sentido errado, né? Que é o que vigora hoje. Igualdade entre os contrários. É isso que é a doutrina do demônio, que ele usa para destruir a obra de Deus e a imagem de Deus no mundo e em nós. Fazer igual a Deus. A gente resumir numa palavra o erro, igualdade. Então o que é democrata, que é mais leve, que é de direita, também defende a igualdade. Nós somos iguais. Então todo mundo vota igual. Um pai de família que tem 12 filhos vota igual a uma pessoa que é solteiro, que não tem ninguém no mundo. Isso não poderia ser assim. Quem tem mais sabedoria devia ter mais peso. Os votos deveriam ser proporcionais. Igualar todo mundo. Um analfabeto, ele é uma pessoa, ele tem uma alma imortal, mas ele tem uma visão de mundo muito restrita. Não se pode igualar as pessoas desse modo. Quando se iguala, se faz injustiça, né? Tudo bem? Então, a democracia é também igualitária. Ela também está errada, né? Nesse ponto. É uma forma legítima, mas vai ter os seus erros. Então, o que defende a igualdade está na língua bífida da serpente. E a igualdade ela está errada onde ela estiver. Se estiver na boca de um direitista, ela está errada também. Se estiver na boca de um padre, ela está errada também. Ela não serve enquanto doutrina e não por posição. Senão a gente vai cair nesse erro, a gente vai cair nesse sofisma da serpente, né? Aquilo que o comunista afirma, eu não aceito. Mas se um direitista fala, então tá bom. Não. Tá certo? Tá errado também. Então a gente olha para a doutrina. Se revolta desta forma, né? Quando um homem se revolta desta forma, contra as limitações de conhecimento e de vontade, eu não posso conhecer tudo. E nem a minha vontade pode querer tudo. Quem é casado e quem não é casado não pode desejar a mulher de outro. Eu não posso fazer tudo que eu quero. Meus desejos estão aqui sob controle pela lei de Deus, porque é melhor. Porque se fosse assim livre, a sociedade ficaria instável. Seria a destruição da sociedade. Teria crianças nascendo odiosas, né? Filhos que não são de casamento legítimos. Ninguém ia assumir essas pessoas, né? Bem, contra suas limitações materiais, ou seja, eu estou aqui e não posso estar em São Paulo, contra a sujeição a qualquer prova, né? Deus
nos submete, né, a provas para que nós melhoremos, para que, posto em dificuldade, a nossa fé, nossas virtudes se desenvolvam. É como pôr a criança no chão e deixa, ela não vai andar, mas ela tem que fazer força para engatinhar. Se ela fizer isso, tem consequências cerebrais. O cérebro dela não se desenvolve. Esse esforço de engatinhar faz ela ter esforço para respirar, o aparelho respiratório se desenvolve, o cérebro é mais oxigenado e se desenvolve. Qualquer esforço que é pequeno. Tá certo? Deus sabe, é uma necessidade nossa. Então as provações vêm dentro da sabedoria de Deus, que nos provam para nosso desenvolvimento. Bom, revolta contra qualquer sujeição e qualquer prova, ele pode chegar ao ponto de negar toda a ordem ontológica, ou seja, a ordem dos seres. É uma escala, né? Dos minerais, para os vegetais, animais, para os homens, para os anjos, até Deus. Negar, né, toda esta ordem de ser e procurar em si mesmo, ou seja, lembre, para eu chegar até Deus, Deus fez o mundo, que é uma espécie de escada, como diz São Boaventura. Né? Uma escada, a escada de Jacó, de contemplação. Eu vou de verdade em verdade, meu conhecimento vai aumentando, até eu ter uma noção de ser capaz de assimilar formas mais elevadas. Né? Fazer relação entre ideias mais nobres e mais perfeitas, até eu poder fazer um passo e pensar, puxa, Deus é a causa de toda esta ordem. Mais ou menos como eu vejo todas umas engrenagens, né, de um relógio, tudo funcionando, uma coisa suíça. Eu falo, puxa, que coisa inteligente. Né? Eu deduzo, eu chego à conclusão de que quem fez aquilo é inteligente. A mesma coisa com o universo. Né? Mas para a gente chegar lá, tudo que a gente tem que saber, o que tem que saber de biologia, se estuda uma célula, a perfeição que tem dentro de uma célula. Né? Estava brincando outro dia com os alunos, não tem guarda de trânsito, né? E as organelas que estão lá trazem aminoácidos para dentro delas e sintetizam numa certa coisa. A fita de DNA, que estão todas as receitas químicas estão escritas no DNA. Mas o DNA do meu estômago faz suco gástrico. E o DNA, a célula do meu olho produz lágrimas. Já pensou se fosse o contrário? Produzisse ácido? Quer dizer, tudo ordenado e não tem ninguém regendo. Tem uma batuta. Cada coisa está encaixada e funcionando como devia. Quem encaixou essa engrenagem microscópica? Não é verdade? Então, quando o homem se revolta contra tudo isso, né, e vai procurar em si mesmo ser contingente, ou seja, que não é divino, que não é causa de si mesmo, mas que é criado, a solução para todas as limitações. Em si mesmo ele terá a fonte de todo conhecimento, em si mesmo encontrará a força que o coloca acima do bem e do mal, então eu posso fazer as coisas conforme eu decido, gozando assim de uma liberdade absoluta, vencendo toda a angústia moral. Então o antropoteísmo vem dessa revolta contra a própria limitação, sonhando com uma igualdade, né, para com Deus. E aí vem o pecado original dentro desta ótica, né? Ele que é a raiz, ele que vai dar um modo de pensar. Adão vai ser um pai de uma doutrina, estimulada, soprada pelo demônio. Bom, eu vou resumir o pecado original. A serpente se apresenta então como serpente, o demônio se apresenta como serpente no paraíso, está junto da árvore proibida, ou seja, no limite que Deus tinha estabelecido para o homem. Adão compreendia o que significava a árvore, no centro lá, ou no paraíso, e que ele não podia comer do fruto. Significa que o ser de Adão era limitado e não podia tudo o que ele queria. O fruto, estava lá dito que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus pôs uma representação do que Adão tinha claro interiormente. Eu não posso conhecer o bem e o mal. Que bem? O sumo bem, que é Deus. E o mal? Porque o mal não tem ser. O mal é ausência de bem. Não tem uma substância para a qual a inteligência se aplica. A inteligência vê essa cadeira, essa carteira, né? Porque tem braço. E eu sei que é uma carteira. Eu nunca tinha visto essa, com essa cor, com esse tamanho, com esses acidentes. Mas eu sei que é carteira, sei que isso é cadeira. Eu sento aqui. Não vou escrever aqui, não vou achar que é uma escrivaninha. É cadeira. Ela tem alguns aspectos que diferem de outros, mas ela tem a mesma forma. A inteligência vai na substância e penetra a verdade que ela tem. O mal não tem substância nenhuma, então não tem o que pegar. Não tem o que entender. Tá certo? Então, Adão sabia que ele não podia conhecer o mal, porque não é ser.
e o sumo bem, porque Deus é infinito e excede a sua capacidade de compreensão. Sabe perfeitamente. Tudo bem? Então estava lá este limite do ser. E a serpente está ali. Quando Eva se aproxima, ela faz uma mentira, porque ele é o pai da mentira. Porque Deus proibiu de comer todos os frutos. Então está aqui, Deus proibiu de comer aquele. Todos os demais eram proibidos. Então ela vai para o extremo, tá vendo? Ela não é reta, ela é a serpente. Deus proibiu. Não, Deus não proibiu de comer todos. E a serpente mas ele proibiu para ele. Ela falou, mas peraí, você disse que proibiu de comer todos. E não é verdade. Tchau. Acabava a conversa, né? Aí ela pega de um outro, aí vai fazer outra afirmação. Ela falou assim, não, mas Deus proibiu, porque ele queria a conversa. Queria que ele chamar a atenção. Né? Deus proibiu, porque ele sabia que no dia que vocês comessem, vocês seriam como Deus. Sereis como deuses. A promessa. Aí, e agora? Tinha uma coisa que ela não podia rebater assim. Era verdade que Deus tinha proibido de comer alguma coisa? Era. Qual não era a verdade? A razão pela qual Deus proibiu. A razão pela qual Deus proibiu é uma razão boa, que eu não posso entender. A criança vai pôr o dedo na tomada. O papai fala, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Vai ficar, porque tem a corrente elétrica. A criança pode entender? Não. O que o pai tem que fazer pura e simplesmente? Proibir. E se ela insistir em pôr o dedinho lá? Ela vai apanhar. Não é verdade? Por que ela apanha? Por um mal menor. Evitar um maior. Óbvio. É por amor. Esse ato é um ato amoroso. Deus nos proíbe. Tem coisas que a gente não pode tirar todas as consequências. A gente poderia pensar que existiria o antropoteísmo porque Adão comeu o fruto proibido. E que tantas pessoas iam ser destruídas por essa doutrina. Há muitas mentes captadas por este erro, por esse ato de Adão. Adão não teria, porque Adão ele tem uma existência tão pequena. Como é que ele poderia chegar no alcance de todos esses males? Não dava. Deus só podia proibir. Porque quando a gente vai contra o que Deus manda, só dá desastre. Câncer já é ruim no corpo. Agora você calcula um câncer espiritual. Que Adão adquiriu um câncer espiritual, uma coisa que consome o ser espiritualmente, que consome a inteligência, que consome a verdade, que adoece essas faculdades. E que as deformam, que as tornam monstruosas. E aquilo que deveria ser causa de vida em nós, que é inteligência e vontade, começa a trabalhar para a nossa própria destruição. É um próprio câncer, que não vai dar para a gente chegar. Vocês vão ver, mas é a inteligência trabalhando pelo mal, pela destruição dos homens. É o que o demônio fez. Né? Então, sereis como Deus. Aí ela falou, puxa, e agora? Aí ela ficou, quem disse a verdade? É um dilema. Deus ou a serpente? Quem está falando a verdade? Pela conclusão, ela acreditou em quem? A serpente. E olha a palavra que eu usei. Acreditou, porque era uma questão de fé. Porque Eva, quando ela comia os outros frutos, o que acontecia? Ela digeria. Não é verdade? Aquilo era um fruto. Ela não era boba. Ela não era estúpida. Eva era imaculada como Nossa Senhora. Inteligentíssima. Era perfeita. Tirada de Adão. Também ela sabia. Sabia bem tudo isso. Mas aí tinha um fator mágico e irracional. Por que esse fruto difere do outro? Pela palavra da serpente. E aí tem o que? O caminho, aí tem toda essa ruptura, né? O caminho para chegar a Deus não era mais o mundo e a razão, mas senão a irracionalidade. E uma fé absoluta no que tinha dito a serpente. E ela faz esse passo. Ela tem fé no que a serpente revela, porque ela não poderia concluir sozinha. Deus tinha dito uma coisa, a serpente tinha dito outra. E aí por que é uma fé nesse sentido, né? É algo que não está no mundo, que ela não poderia chegar por meio de uma conclusão racional. Tem um parentesco com a fé. A fé não é irracional. Está acima da nossa razão, mas é verdade também. Combina com os princípios deste mundo. O que a serpente comunica, não. É um ácido intelectual. E aquilo entra na alma de Eva, e aí vai tirando as consequências. Ela vai comer o fruto, porque ela quer o seu quê? Qual é a tentação? Qual é a vantagem? Sereis como Deus. E qual é a consequência de ser como Deus? Imortais? Não é isso que a serpente tenta. Ela tenta com o conhecimento. Porque era o que mais apetecia. Sereis conhecedores do bem e do mal. Interessante. Está vendo? Ela tenta o homem, a tentação é perfeita. Né? Desse ponto de vista, ela diz aquilo que interessa à natureza humana mais do que tudo.
conhecer tudo. Ela tinha limite no conhecer. Tinha uma coisa que ela não suportava, não conhecer tudo. E ela dá o passo e vai comer. Claro, aí tem todas as consequências desse pecado, um pecado de magia, um pecado de superstição. Superstição é atribuir a uma ação ou a um objeto um poder que eles não têm. Então eu ponho uma vassoura atrás da porta para me dar sorte. Ué, pata de coelho eu ponho aqui na chave, me dá sorte. Se desse sorte, o coelho não tinha morrido e a patinha dele estava aqui. Né? A pata estava com o dono. Já começou não dando sorte para o dono. Então é uma coisa irracional. A gente ri, não é? É uma coisa irracional. Você pode parar para ver, sabe, vai dar sorte, deu sorte para o dono? Meu Deus, então. Quer dizer, aquela ação de ter cortado, ou a minha, sou eu, né? A minha fé é que dá poder aquilo lá. O que eu espero é que vai acontecer, no fundo é isso. Eu tenho só um objeto para canalizar essa espera irracional. Então foi um ato de superstição, foi um ato de magia, foi um ato de irracionalismo. Qual era o meio para se chegar até Deus? Negando o meio pelo qual Deus tinha dado. Eu não posso, se eu raciocinar, eu não vou ser divino. A divinização vem da transgressão da lei, da ordem. Deus não é o superior. A divinização ela vem por um caminho totalmente oposto pelo qual Deus tinha dado. Deus é um mentiroso. Então a lei não vale nada. E a verdade que Deus pôs no mundo não vale nada. Vale o que a serpente deu. Então ela passa então a ter uma atitude, né, de desprezo da realidade e da verdade. É a consequência imediata. Porque se Deus mentiu, ele mentiu em todas as instâncias. Ela vai tirar as consequências e Adão também vai fazer o mesmo. Deus mentiu em todas as instâncias. O mundo se apresenta como uma coisa boa, uma coisa amada. Esse Deus é um bandido, porque me encheu de frutos para eu não comer aquele que era o bom. E eu fiquei aqui me iludindo com esses frutos aqui. Entendeu? Então, tudo mente. Deus mente. No fundo, o ser mente. Deus mente e as criaturas mentem. Elas se apresentam como coisas verdadeiras e como uma escada para Deus. E no fundo não são. Elas não vão me levar a nada. O que leva mesmo é a negação de todas estas coisas. Bom, com isso vai ter essa grande perturbação moral e intelectual da realidade. Bom, o ser mente, engana, oculta a verdade. Adão desconfiou de Deus, então perdeu-se toda a confiança, rompeu-se o pacto com a realidade. A realidade me engana, então eu fico nesta defesa contra a realidade. Bom, o pecado de Adão então foi uma renúncia, né, ao intelecto e à verdade. O ver Deus no mundo não é o caminho para realmente possuir o ser. É tudo uma ilusão. Aquilo que estava criado, que se apresentava como bom, era uma ilusão. Não tem as coisas, não tem verdade. Então, Adão vai fazer uma renúncia, o professor vai analisando, né? E é muito cogente, uma renúncia ao intelecto. O meu intelecto não é capaz de me dar Deus. É mentira. A libertação, né, é uma libertação de Deus. Deus disse aquilo para não comer, porque no fundo Deus queria me privar de um bem. Eu estou privado de um grande bem enquanto me submeter a Deus, seja pelos seus mandamentos, seja pela sua palavra de verdade. O caminho consiste nessa emancipação de Deus, né, para ser como Deus. A serpente criou um falso Deus, né? O pecado de Adão foi um pecado antimetafísico, ou seja, contra a ordem intelectual posta por Deus nas coisas. Não é esse o caminho para se atingir a verdade das coisas. O caminho é outro, esse caminho subversivo. Essa que é a verdadeira lógica. Porque senão, se Adão continuasse obedecendo a Deus, comendo os frutos ali no paraíso, nunca ele teria sido divino. Deus me manteria aqui enganado. Lógico, veio um pensamento de uma grande maldade de Deus. Veio para Adão, antes de cair, uma grande amargura. Deus não é infinitamente bom, nem infinitamente mau, invejoso, porque não me deu a parte igual na divindade, a igualdade. O grande mal veio de não ser igual a Deus. A serpente, por sofismas, conseguiu introduzir este amargor. Então a situação dele diante do pecado é que a Sagrada Escritura não nos narra isso, né? Porque é uma grande humilhação. Mas foi esse grande amargor de pensar
né, tudo aquilo que ele tinha de doçura, quando Adão despertou, né, daquele sono de não ser, com a consciência de tudo que tinha recebido, né, o primeiro olhar para o que Deus tinha feito, para o mundo e para si mesmo, uma doçura inefável, a sensação da bondade de Deus infinita, porque ele veio, claro, como nada ele não podia se ver, né, mas ele sabia que Deus era seu Pai, que Deus tinha comunicado um ser a ele, que não merecia, não tinha feito nada para isso. Então, toda aquela doçura, aquela gratidão por Deus, esmagada pela mentira da serpente. Então, um amargor proporcional à doçura com a qual tudo começou. Né? O pecado de dualismo, o pecado do irracionalismo e da anomia, como eu disse. Irracional, porque o caminho racional não é isso. Eu não posso trabalhar com o mundo do modo como Deus queria. Porque toda vez que eu fizer isso, se eu fizesse isso, né, Adão pensaria, eu estou indo contra esta divindade. Tudo isso teve, né, uma reflexão e a transposição de um limite tão terrível. É que Adão fez uma coisa, né, que absolutamente ele não sabia. Não podia conseguir conhecer todas as consequências. Mas como homem inteligente que era, podia medir. Houve outras coisas, né, que Adão venceu. E isso a gente vê nas consequências do ato dele. Pecado de irracionalismo, né? Era irracional aquilo, era uma mentira. Como é que aquele fruto fica divino? O fruto não era Deus. Como é que poderia o fruto dar uma coisa que era maior do que ele mesmo? O fruto era criado. E como é que ele podia divinizar alguém? É toda uma coisa irracional. Tá certo? O pecado do niilismo. Adão anulou tudo. A ordem do ser não existe mais. Deus mente. Tudo que está aí, eu não sei. Tudo que Deus disse para fazer não é realmente bom. Então ele aniquilou tudo com o ato do pecado original. Adão julgou que ao mesmo tempo alcançaria a divinização e que ele seria tudo. Né? Porque sendo Deus, e se ele era divino, e as outras coisas que são criadas? Por que só ele era divino? Na verdade, não havia distinção entre Deus e as coisas. Olha o panteísmo se delineando por causa do pecado. A vertente panteísta do ato que ele cometeu. Tudo bem? O ato de Adão exige uma lógica. Nós não vamos fazer as coisas sem lógica. As mentiras podem ser grosseiras ou refinadas, mas a gente vai dizer alguma para si mesmo. Porque a gente precisava. A gente se justifica. Sempre. Por que eu faço isso? Por que eu vou ficar mais essa meia hora na cama e chegar atrasado no emprego? Porque eu estou muito cansado, eu fui dormir tarde. E todos os dias fui dormir tarde. É claro que é certo ficar mais meia hora aqui. Quando a gente chega atrasado, não devia ter ficado. Né? A gente, enfim, o nosso ser sempre procura, como ele está feito para trabalhar com lógica, quando não põe a lógica verdadeira, ele põe alguma. Senão não vai. Fica com esse dilema, esse dilaceramento da alma. A gente não aguenta. A gente tem que estar fazendo errado, mas achando que está fazendo certo. Para si mesmo, a gente tem que se dizer isso. Né? Então, a divinização, ao mesmo tempo, ele seria tudo, e ao mesmo tempo, que não existindo ser, ele seria nada. Porque é tudo, talvez seja mais fácil para nós compreendermos. É o panteísmo. Tudo é divino, as coisas não se distinguem de Deus. Né? Ou que seria nada. O ser como Deus criou, eu vejo distinto. Frutos, fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Deus, tudo isso é uma casca. Na verdade, não existe o ser tal qual eu vejo. O ser é nada. Porque é no nada que todas as diferenças terminam. Tudo bem? É o nada que é a divindade. Eu tenho que aniquilar o ser, a ordem que Deus pôs. Então eu tenho que destruir tudo. Daí eu chego na divindade. É a gnose. É o budismo. Está errado querer, está errado pensar. Então você faz fórmulas que você repete até você se libertar da razão. Ou a bebedeira, ou a droga, ou o prazer em excesso, enfim, convulsivamente, para anular a razão. Porque é a razão que põe distinção em todas as coisas. Se o ser tal qual eu vejo é mentiroso, não há distinção entre Deus. Adão, para depois se comportar como Deus, você vê isso, não existe mais essa distinção. Agora, eu estou aqui, agora eu sou Deus. Ficou Deus. Deus riu. Deus continua aparecendo para ele. E a serpente não mais. Tudo bem?
O pecado de Adão exige como consequência lógica o panteísmo, por um lado, e a gnose, porque foi a picada que a serpente deu. Come o fruto. É comendo, é pelo corpo que você fica espiritual. De uma maneira irracional e ilógica, com mentira e desordem. Tudo bem? Aceitação disso como princípio vai ter as consequências. Você coloca um mau software lá, ele vai ser destrutivo, como se fosse um vírus, né? É uma coisa que é inteligente, mas que não vai fazer uma coisa boa nas máquinas, senão que vai ter um princípio destrutivo. A serpente fez uma espécie de programação e que sabia que o homem não queria conseguir escapar disso. A gente só escapa se a gente crê em Deus. E essa era a saída. Para não cair no panteísmo e na gnose, tem que crer em Deus. Porque a gente não consegue medir tudo antes do ato. Falou, vou não. Quando a gente vai se estrepa, fala, puxa, eu não devia ter ido. É tarde pelo mal. Então a gente pode voltar atrás e se arrepender. Tá? Então, divinização, ser Deus. Igualando todas as coisas a Deus, porque Adão, quando se igualou, não tem jeito, tinha que carregar o mundo. É panteísmo. E quando aceitou o caminho racional, destruiu tudo. A distinção entre o ser não existe. A distinção. Então ele destrói o ser enquanto tal, enquanto Deus tinha criado. Por um lado, o panteísmo, né? Toda a natureza se transforma divina. Por outro lado, gnose, né? A outra face da moeda, a divinização no nada. Como é que ele chega a ser Deus? Se ele tinha que anular todas as limitações em si. Ele tem que se reduzir ao nada. Falou, não ser é que é bom. Porque enquanto ser eu tenho limitação. Enquanto não ser, eu sou tudo. Aí é que eu sou divino. Que aí vem mais da inteligência. Muito mais malicioso isso. O verdadeiro ser consiste em não ser. Porque os seres aí são diversos. Então eu chego à divinização por esta aniquilação de tudo que Deus criou. E de mim mesmo, desejando não ser. Claro, a pessoa pode ter como consequência o suicídio, como vai ter no romantismo alemão. Tudo bem? No Chopin, que era músico, que resolveu não comer mais, porque ingerir matéria era uma coisa inferior. Vai morrer de inanição. É um artista. Ah, mas ele não é um músico. A música romântica não presta, pai? Não presta, queridos. Porque é consequência dessa vida. Para alimentar isso. Um dissabor com relação ao ser, porque ele é limitado. Eu preciso comer. E o orgulho, não preciso. Eu morro. Mas eu morro porque eu sou divino. Eu não aceito esta imposição nem de sexo e nem de fome. Eu não tenho necessidade. Eu vou atrás da minha divindade. Eu vou mergulhar em mim mesmo. Para ver o exemplo final. Tudo bem? Bom, aí aqui aquela distinção. Os homens, por que tem panteísmo e gnose? O demônio oferece esse menu, porque alguns homens são mais brutais e mais dados à sensualidade. São mais ligados ao corpo. Outros são mais soberbos, mais dados à inteligência. O homem fala, poxa, velho, como eu sou divino? Eu tenho câncer. Vai no hospital do câncer, fala, as pessoas morrendo. Que Deus miserável é esse? O panteísmo, ele ilude, mas por pouco tempo. Constatando a realidade, né? Aí, os mais soberbos falam, não, a matéria é que não presta, a individuação é que não presta. Eu tenho que destruir a individuação do sexo. Na cabeça nossa, a gente acha que é homem e mulher, mas não é. Nós somos todos iguais. Também nisso. E essa aparência, essa distinção tem que ser destruída. Mentalmente, por ideologias, tudo bem? Por leis, contra as evidências naturais. Tá bom? É a gnose. A distinção é que traz o mal porque me apresenta a limitação. E eu, por razão, se eu elimino as distinções, então tem a fusão do ser. Pelo menos no meu desejo e na minha mente. Na minha mente eu sou divino e nós todos somos um. Por isso que não importa a religião, não importa a cultura, pecado ou não, nada disso importa. Importa eliminar todas as diferenças. Tudo bem? Tinha uma coisinha a dizer. Bom, mas isso. Os homens mais sensuais vão tender mais para o panteísmo. E dentro do panteísmo vai ter uma subdivisão, que o professor Fernando Schlittler, comentou numa outra aula que ele deu, que o professor Orlando faz, e ele deu o argumento e eu dou para vocês também. Dentre os panteístas, alguns vão pensar mais e vão colocar a mente a serviço do prazer. O que eu posso fazer para ter mais prazer? Então eu vou desenvolver pela ciência a imortalidade. Então começa
né? Fica lá os cadáveres congelados. Hoje já se congela embriões. Daqui a pouco vão congelar a pessoa para ela poder viver mais daqui a tanto tempo. Ela acordar no ano 3000. Hã? Mas e a pessoa depois fica viva? Alguns pagam para ser congelados. Ela vai conseguir reviver? Olha lá. Uma fé na razão. É panteísta, cientificista. O homem é a causa da imortalidade. O homem é Deus pela razão. É o play center. Vai fazer o parquinho, a eterna diversão aqui, sem trabalho. É para o brasileiro isso aí, né? Sem trabalho, tudo bem. Hã? Não podemos ir para a conclusão, não. Você pode pedir, mas eu não posso ir. Você pode pedir à vontade. Agora, então, essa divisão entre os homens e entre os mais soberbos também. Né? A mente na gnose também vai trabalhar pela destruição da inteligência. Que nós vivemos essa luta entre os dois partidos, entre os dois opostos na nossa sociedade. Também vou lá. Eu falei desse posicionamento, né? Mas padre, o pêndulo fica oscilando entre dois opostos. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio frente ao ser. É que o ser não é igual ao de Deus. E nem por isso deixa de ser bom. E porque não é igual a Deus, também não é que é anti-ser. Tá certo? Análogo quer dizer a resposta para a mentira da serpente. O ser que Deus criou é bom e é parecido. E o que é parecido ou semelhante, em parte, é igual e em parte é distinto. Tá certo? Tudo bem? Esse aqui é a posição no meio. Quando oscila, exagera o parentesco com Deus, o homem é tão bom, as criaturas são tão boas, que são iguais a Deus, elas são divinas. Então a pessoa vai e abraça com a árvore e funde o espírito dela com o da árvore. Já ouvi no parque, em Minas Gerais, a pessoa abraçando a pedra, hein? Não estou brincando não. Tem isso aí mesmo. Todo mundo é tão bom, aí a pessoa adota o gato, beija o gato. Os animais são bons, mas não devem ser tratados como pessoas. Isso é pecado. Tá certo? Unívoco. Exagero a semelhança, caio no panteísmo. No comunismo, no materialismo. A matéria é tão boa que é divina. O prazer é tão bom que é divino. Teologia do corpo. Tem consequências, hein? O êxtase é X coisa. Isso é dito por gente que até hoje é chamada de santa. Exagero do bem e do prazer. Não pode. Bom, se eu exagero as diferenças. Não, mas o homem é diferente. O homem é mortal. O homem é contingente. Eu exagero as diferenças. O ser criado é o oposto ao ser de Deus. E aí o demônio faz oscilar. Você vem para cá, eu sou oposto a Deus. Você vai para lá, então eu sou igual a Deus. Sou igual a Deus, sou oposto a Deus. Sou oposto a Deus. Vem oscilando na mentira da serpente. A resposta é a explicação que Deus São Tomás. São Tomás não inventou nada. São Tomás só disse com palavras coerentes e lógicas aquilo que a realidade expressa, com a doutrina da analogia. É igual em parte e distinto em parte, sem oposição. Ter graus de perfeição não significa ter oposição. Umas coisas são mais perfeitas que as outras. São mais parecidas com Deus do que outras. Diferenças rapidinhas entre panteísmo e gnose. A gnose é irracionalista, intuitiva. Como é que eu conheço as coisas? Porque eu vou dentro das coisas. E por uma intuição que não é racional, não é por pensamento, por raciocínio ou silogismo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Então Sócrates é mortal. Não é assim que eu entendo. Eu vou lá e capto a coisa por intuição. Né? Espiritualista, salientando mais o espírito do que a matéria, condena o corpo. Chopin, que não queria comer, o corpo é mau. A reprodução é má, vamos abortar e vamos fazer casamento de homossexuais. Que é uma consequência, tá certo? Materialista, a matéria que é boa, o prazer, carpe diem, né? Carpe diem, aproveita, colhe o dia, vive para o prazer, né? Hoje esse dia não vai existir mais, aproveita a juventude. Para que virgindade? Isso aqui é tudo uma palhaçada, vai prazer, namora mesmo, precocemente, não para formar família, mas para brincar um com o outro e para usar um do outro. Utópica, ela olha para o futuro, vai ter um dia que a sociedade vai desenvolver, né? A ciência vai achar a imortalidade, divinização pela razão, divinização pela negação da razão. Regressista, bom, é o passado, quer voltar para o anterior. Isso, o suspensorinho hoje, careca em cima, barbudo embaixo, tudo voltar para o antigamente. Porque antigamente que era gostoso. Ai, que gostoso. Porque o bom é não ser. O agora é que não presta. O futuro não é e o passado também não é.
Os dois se equivalem no não ser. Está vendo a aparente distinção entre panteísmo e gnose? Um futurista deseja uma coisa que não existe. A insatisfação com o presente. WhatsApp, Facebook, videogames. Essa realidade não presta. Gostoso é o jogo, a novela, a mentira. Como disse um padre, amigo nosso, a mentira é muito mais suculenta. É verdade. Eu comecei a botar uma mentira, senão horrível. E vão embora atrás da mentira. Involutiva, que é regredir, regressiva, né? Ali, evolutiva, vai para frente. Tá certo? Busca o futuro. Darwin, tudo vai se evoluir. Mas você vê, é imanentista. A coisa tem um princípio dentro dela que vai buscar a divindade e a perfeição. Aqui a regressão, é voltar para o começo. A busca do elo perdido, o santo graal, que sei eu. Tá certo? A felicidade está no passado, a felicidade está no futuro, a felicidade não está aqui, a felicidade está em não ser tal qual Deus nos fez. Otimista, aqui é pessimista, vai tudo errado, até uma catástrofe, a camada de ozônio está explodindo, está acabando, o mundo está acabando. Vai acabar amanhã, vamos sair correndo agora. É a bagarra da TFP. Anticósmica, né? O mundo é mau porque aprisiona a divindade. Isso aqui vai ficar para um deles dar o esquema da gnose. Né? Aqui, ela é o quê que eu escrevi? Cósmica, é favorável ao universo. O Cristo total. Todo o universo forma Deus. Todas as religiões são constitutivas da verdadeira igreja. É só uma dedução de toda esta mentira. Ambas são ramos da mesma língua bífida, dialeticamente opostas. Só aparentemente opostas. Esse quadro é famoso por eu não dá-lo em todos os congressos. Aqui, como a gente passa de uma coisa a outra, a criatura é igual a Deus, só dou só esse. Né? Então fica a imanência, porque a criatura contém já a divindade em si. A decepção, quando a gente percebe que não somos divinos, então não somos nada, se cai no niquilismo. E a gente poderia analisar vários pontos de doutrinas e filosofias por essa negação, se cai no excesso, depois o regresso de um excesso nos leva ao outro. Dá o número do demônio aqui, 666. E aqui realmente a gente vai terminar com essa aplicação. Né? Na antiguidade, antes de Cristo, não havia catolicismo, não havia doutrina aqui nenhuma. E vocês vão ver, 1 minuto eu tenho para explicar isso aqui, esse mito, né? A exemplificação. Aqui está Perseus e aqui está Medusa. Medusa tinha no lugar de cabelos serpentes, ela era uma deusa, e Perseus era um semideus, ele estava instruído pelos deuses, ele recebeu um escudo, né, bastante reflexivo, e que tornava, ele era muito brilhante por dentro, e tornava Perseu invisível. E ele recebeu essa missão de matar a Medusa, só que todo mundo que entrava na presença da Medusa e olhasse para ela, ficava petrificado. O que significa isso? A Medusa representa a razão humana, que concebe serpentes, que cristaliza aqueles que olham para ela. A compreensão da realidade, os universais, que nós não tratamos. Né? Cadeira, compreensão as ideias são fixas e imutáveis, são como que petrificadas. Quando eu compreendo cadeira, o conceito de cadeira não muda nunca mais. Se eu vou para os Estados Unidos ou para a França, se eu ver um banco de praça, eu vejo banco de praça na França. É bem bonito, aliás, o banco de praça. E, sobretudo, lá na França. Né? Então, os conceitos são fixos. A verdade é imutável. Ela não sofre mudança. Então, a Medusa representa a razão humana, que compreende a realidade e as petrifica. Tá certo? Como a divindade, o demiurgo, que um deles vai contar para vocês, petrificou. A divindade foi cristalizada na matéria. A razão humana, procedendo do seu modo normal, aprisiona a realidade, petrifica, mata a realidade. Compreender as coisas significa matá-las. Tá certo? E aí vocês vão ver. O Perseus vai entrar invisível. Ela não vai vê-lo. E ele, com a ajuda também de umas outras fadas lá, vai chegar perto. O que ele vai fazer? Ele sabia? Ele não podia olhar para Medusa. O que ele faz? Ele vai se aproximando com o reflexo do escudo. E se aproxima e corta a cabeça da Medusa. O que significa isso? Que como é que você age para não ser petrificado pela razão? Invertendo ela. Olhar para o reflexo é negar a realidade. Enxergá-la pelo seu avesso e pelo seu contrário. É gnóstico o mito. Deu para entender? Você não, como é que você se liberta da razão que te petrifica, que te mata nesse mundo? Você vai achar que ele é bom e não vai mais se divinizar.
Tá certo? Libertando da razão. Então, mata a razão. Assassina a razão em você. Como é que você faz o assassinato da razão? Invertendo. O que ela te apresenta como verdade, você nega. O que te apresenta como bom, você chama de mal. Tudo bem? Mito extremamente gnóstico. Está contando para você uma historinha de emancipação, de divinização, matando a razão. Hã? Muito bem feito. E aqui, mas alguém podia objetar, falar, mas ele foi racional, ele fez um plano. É o gnóstico, é a razão a serviço da destruição da razão. Você compreende os limites da razão e elimina. Por que você compreende os limites? Porque você é Deus. E você consegue ir além da sua razão. Tudo bem? Narciso. Bom, tinha lá toda a profecia de que Narciso ia se apaixonar. Que ele nunca devia olhar a imagem dele. Porque senão ele ia se apaixonar pela própria imagem. E ele estava um dia no bosque, vê um lago, estava calor, ele fica com sede, ele se agacha e vê o próprio reflexo. Se apaixona por ele mesmo e, movido por esse amor que era irresistível, ele se atirou no lago em direção à imagem dele, que era tão bonita que ele não pôde se conter, e morreu afogado. O que é isso? De novo, o reflexo. Como é que ele se apaixonou por ele mesmo? Vendo o contrário do que ele era. Ele viu a divindade. Se eu nego o meu ser criado e faço o avesso de mim mesmo, eu não sou homem, eu sou mulher, eu não sou criatura, eu sou divino, entende? Se eu olho, o espelho aqui é a razão, que me mostra o contrário. Aí ele não resistiu, ele chegou ao conhecimento de que ele era Deus e a limitação do ser. Destruiu o ser para se unir ao eu dele divino. Se apaixonou pela divindade, que é o oposto dele. Tudo bem? Último mito como demonstração, né? O mito de Dédalus e Ícaro. Dédalus era o pai de Ícaro, né? Ele era o arquiteto do labirinto. O rei Minos mandou construir o labirinto para prender o Minotauro lá. Depois do labirinto estava construído, ele, com medo de que Dédalus e Ícaro revelassem o segredo, ele trancou os dois no labirinto. E não tinha saída. E Dédalus, então, vai fabricar asas de cera e pluma, pena, para os dois, e vai dar um conselho para o filho. Filho, a gente vai sair daqui, você não voa nem muito baixo e nem muito alto. Se você voar muito alto, o calor do sol vai derreter a cera e você vai cair. Se você voar muito baixo, a umidade da água do mar vai empapar as plumas e você vai cair também. E eles saíram os dois com essa recomendação. Dédalus vai conseguir escapar e vai voar. Ícaro vai voar alto. E vai acontecer o que o pai tinha dito. O calor do sol derrete a cera e ele cai. O que significa isso? O mundo é um labirinto feito por Deus. E que o homem fica procurando, achando que é bom. Enquanto ele raciocina e tenta, conforme as leis da razão, achar saída, ele vai ficar sempre perdido e sempre aprisionado. A saída do labirinto é por uma superação da razão, por um voo místico e irracional. De novo, ele fez as asas com a razão. Tá certo? O que significa não voar nem muito baixo nem muito alto? Não exagera na compreensão, porque senão ela vai te trair. Você não vai chegar a compreender tudo. Isso. É o Dédalus, né? O livro vai tratar depois, vocês podem guardar. Falou, não vai muito longe com a razão. Não confia demais na razão, porque ela vai te cair. E nem aplica a razão para compreender de novo o mundo. Voar abaixo da terra, né? Voar perto do mar, é ficar próximo dos prazeres outra vez. Próximo da materialidade. Deveria ter um equilíbrio. Não conceder muito à razão, né? Na compreensão da divindade, e nem se apegar no que ela tem de compreensão do mundo, das coisas inferiores. Não dedicar a nem uma coisa e nem a outra. Tá certo? Usá-la nesse limite para ser anulado e ter esse voo místico escapar. Dédalus vai cair no mar. Aqueles que caem, né? Que fracassam na divinização, que confiam demais na razão. Né? Aqui, o mito é gnóstico e condenando essa ala racionalista mais positivista, né? Que vai querer fazer tudo por meio da razão, vai ficar encantado com o que a razão pode fazer, falando, não se seduzam pela razão, porque senão, volta de novo, cai na matéria outra vez. E com isso eu realmente acabei. Ninguém tem pergunta, a gente fala para o coffee break, é sempre se desespero.